Olá, eu sou o professor Jonathan Xavier. Estou aqui para apresentar um trabalho intitulado Recursos Pedagógicos em Tempos de Isolamento Social, um estudo sobre as experiências de professores em um programa televisivo. Esse trabalho ele foi submetido e aprovado no CIET-IMPED 2020 e ele foi escrito juntamente com a professora Argicele Leda de Azevedo Vilaça. Então, o nosso trabalho ele teve por objetivo analisar falas de professores em um programa televisivo que vai ao ar aqui na TV pública do estado do Amazonas, no período de aula em casa. O estado do Amazonas ele foi um dos primeiros estados a adotar o regime de aula em casa, e para isso ele precisou criar uma programação voltada para a educação. E dentro dessa programação está o programa Papo Reto, que é um programa que recebe professores, gestores, pedagogos para falar um pouco sobre as suas experiências nesse período de aula em casa. E nesse programa nós podemos observar como os professores e profissionais da educação de maneira geral estão utilizando os recursos pedagógicos para atingir os seus alunos no período de aula em casa. Essa pesquisa ela teve uma curiosidade a partir de que nós, os pesquisadores, gostaríamos de saber como os professores que recursos eles estão utilizando para atingir os seus alunos nesse período. Então, nós pensamos que esse programa foi super importante para que nós possamos ter um panorama de recursos digitais, recursos não digitais e estratégias que os professores estão usando. Então, nós passamos a assistir esses programas, analisá-los, entendê-los, como é que os professores estão trabalhando nesse período de aula em casa que ainda está acontecendo aqui no nosso estado. A partir disso, nós usamos uma abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com o nosso caderno de campo. Nós assistíamos aos programas e anotávamos tudo para ter um panorama da nossa pesquisa. A partir disso, nós observamos o quê? Que os recursos educacionais instantâneos, como nós podemos dizer, como o WhatsApp, como o YouTube, como os sites de uma maneira geral, as redes sociais, foram os mais citados nas entrevistas dos professores. Então, eles usavam muito grupos de WhatsApp para enviar mensagens PDF, eles usavam muito links do YouTube para enviar conteúdos para essas crianças e jovens e adolescentes, e também utilizavam muitas chamadas telefônicas, coisas que alguns professores já poderiam ter usado anteriormente, mas ele foi ressignificado nesse período de pandemia. Inclusive, nós aqui do Amazonas ainda estamos nesse período de aulas em casa, não temos ainda essa previsão de volta para o ensino fundamental, embora o ensino médio já tenha voltado. Então, esse programa Papo Reto ainda está no ar, ainda está tendo episódios exibidos, e certamente a nossa pesquisa tem um resultado parcial devido ao programa ainda estar sendo exibido, né? Ainda está em produção. O que a gente percebe de tudo isso? Que recursos que não foram produzidos com o intuito pedagógico ganharam uma nova roupagem. O WhatsApp, ele visa, né, na maioria das vezes, aproximar as pessoas, mas numa conversa mais informal, numa conversa mais amigável, né? E as redes sociais como o Facebook e como o YouTube também, embora possam ser usados de uma maneira educacional, ganharam mais força e destaque nesse período de aula em casa. Então a gente pensa que programas como o Papo Reto, eles servem para dar voz aos professores, entendê-los e, por que não, reconhecer esse trabalho árduo que é dos professores, né? Então a gente pensou em trazer para vocês aqui do CIET a visão que nós estamos tendo dos recursos tecnológicos usados pelos professores no Amazonas, que pode também se refletir em outros estados. Por isso, nós temos sempre que estar atentos a como os profissionais da educação estão se ressignificando, como eles estão dando novas
possibilidades de uso a recursos pedagógicos e utilizando aqueles que não são voltados para a pedagogia para ensinar os alunos, para chegar às comunidades e para fazer tão bem o papel que tão bem fazem, né, na educação. Então, essa foi o nosso motivo de pesquisa. A gente ainda está estudando outras estratégias, mas a nossa conclusão foi de que houve uma ressignificação do papel do educador e eles se sentem à vontade em expressar isso na televisão e ajudar os seus alunos, também ajudar em pesquisas como essa que nós estamos apresentando aqui para vocês. Muito obrigado pela oportunidade.